No último ano, o regime pluvial foi muito abaixo da média em várias regiões do Brasil. Faltou chuva na produção agrícola, os rios perderam volume e as represas baixaram bastante. Isso afetou a produção, a oferta agregada, de forma negativa. Quando isso acontece, economistas falam de um choque adverso de oferta. A falta de chuva nas propriedades rurais afetou a produtividade do setor de alimentos, porque a agricultura e a pecuária necessitam direta e indiretamente da água. Os vegetais servem de alimentos tanto para a produção animal quanto para os consumidores finais. A perda de volume dos rios afeta diretamente a cadeia de produção. As vias fluviais são importantes meios de transporte. Então, quando esses rios abaixam, passam a não ser mais navegáveis, sobrecarregando outros meios de transporte. Assim, menos produtos poderão ser transportados, o que também causa um choque de oferta. Além disso, a falta de chuvas causa uma diminuição nos níveis de represas e reservatórios. As represas são as que armazenam água para uso em linhas hidrelétricas, e os reservatórios são os que armazenam água para uso doméstico e comercial. Quando as represas estão baixas, menos energia elétrica é produzida nas hidrelétricas. Com isso, a crise de água resulta em uma crise de energia, outro choque adverso de oferta. Podemos usar os modelos ISLM e DAOA para analisar qual o impacto do choque adverso de oferta na economia. Supomos que esse choque é temporário. Ou melhor, esperamos que essa falta de água seja apenas temporária. No mercado de trabalho, o choque afeta a produtividade da mão de obra para qualquer nível salarial. Isso significa que a curva da demanda para trabalho se desloca para baixo e para a esquerda. A curva de oferta de trabalho não se desloca, pois como esse é um choque temporário, ele não afeta a riqueza e salários futuros dos trabalhadores. O nível de emprego cai. Se o salário real for rígido, como os economistas keynesianos acreditam, a perda de emprego será maior do que no caso de um salário real menos rígido, suposição dos economistas clássicos. Mas isto é uma questão de grau. Com menos empregos, haverá um aumento da taxa de desemprego e uma diminuição do PIB, tanto o PIB efetivo quanto o PIB de pleno emprego, pois há uma mudança no nível de equilíbrio de emprego que diminui a quantidade de output que pode ser produzido, além de a diminuição da produtividade diminuir o output para qualquer combinação de capital e trabalho. Nos modelos ISLM e demanda agregada e oferta agregada, a queda do PIB de pleno emprego pode ser representada por um deslocamento da curva da oferta agregada de pleno emprego para a esquerda. Os ajustes no mercado de bens e serviços ocorrem porque agora, para uma produção menor, haverá uma renda menor, o que afeta negativamente a curva de poupança nacional. A curva S se desloca para cima e para a esquerda e a taxa de juros começa a aumentar. A curva de investimento desejada não se desloca, mas menos investimentos ocorrerão por causa do aumento da taxa de juros. Os ajustes no mercado de moeda ocorrem porque a queda na produção provoca inicialmente um excesso de demanda agregada em comparação com a oferta agregada, o que pressiona os preços para cima. O aumento no nível geral dos preços provoca no mercado de moeda um aumento de taxa de juros, porque o deslocamento da curva de oferta real de moeda para a esquerda, provocada pelo aumento do nível geral dos preços, é maior do que o deslocamento da curva da demanda para a liquidez para a esquerda, provocada pela queda do PIB. A curva LM se desloca para a esquerda e para cima até no modelo ISLM o novo equilíbrio ser atingido. Como a inflação é por definição a taxa de variação do nível de preços, o choque de oferta causa temporariamente um surto na inflação. Em suma, podemos concluir que os modelos que aprendemos prevê que os choques adversos de oferta resultará em um aumento da taxa de desemprego, queda no PIB, aumento na taxa real de juros e no surto temporário de inflação. Agora, olhando para a economia brasileira, quais desses efeitos que nosso modelo diz que irá acontecer podemos confirmar? Começando pela produção, podemos constatar que o PIB estagnou de 2013 para 2014, com um crescimento de apenas 0,1%, e que este ano o quadro piorou, com uma queda do PIB no primeiro trimestre de 2015 comparado com o primeiro trimestre de 2014. É verdade que a diminuição das chuvas não é o único fator que influenciou essa estagnação da economia, mas com certeza boa parte da estagnação deve ser esse choque. O efeito na taxa de desemprego também já começou a aparecer. Segundo dados do PNAD, publicado pelo IBGE, o desemprego subiu no primeiro trimestre de 2015 para 7,9%, em comparação a 7,1% no primeiro trimestre de 2014. Além disso, a taxa básica de juros veio crescendo de 11,75% para 13,25%. A inflação também está em alta. Com a subida dos preços de energia, o IPCA acumulado em 2015, somente de janeiro até abril, está em 4,56% e o acumulado dos últimos 12 meses está em 8,17%. Com base nos dados da economia brasileira, podemos afirmar que os efeitos que o choque adverso da oferta tem nos modelos ISLM e DAOA são colaboradores pelos fatos observados. Obrigada.
Created using Powtoon.